Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje, nesse momento, nessa live, nós não estamos ao vivo. São preparativos em função da viagem que está ocorrendo e tenho o trabalho para ser realizado amanhã em Florianópolis. Então, para não dar mais pesos ainda, nós tomamos a decisão de fazer uma gravação para que possa ser rodada na sexta-feira e nós não perdermos o trabalho tão bonito que vem sendo feito com as cirurgias espirituais, com o amparo da espiritualidade. E também uma oportunidade boa para a gente responder um monte de perguntas que nós temos em estoque, né, Robson? É isso aí. Olá, pessoal. Que vocês estejam todos bem e que todos estejam sintonizados com a gente, mesmo que com essa distância do tempo, né? Às vezes a gente já tem a distância do espaço. Hoje também nós teremos a distância do tempo. E acabou que, por uma coincidência, eu também tenho uma tarefa em Curitiba, nessa sexta-feira, 1º de setembro. Então, como juntou todas as coisas, a gente decidiu fazer assim. E tem funcionado bem, né, Jordelei? A gente fez isso durante as suas outras tarefas externas, assim, no sábado, né? E funcionou bem. É que o trabalho ele já está concretizado, ele já está bem estabelecido tudo, então fica fácil dar manutenção a ele, fazer ele acontecer. E um dos pontos muito importantes é a sintonia que tu e eu temos com esse trabalho. Então, esse processo de sintonia também faz um auxílio muito grande, né? E temos que ser grato à espiritualidade, não adianta. Né? Então, em nome nosso, nome de Robson, nome de mim, representando o Portal Paz, né? Meu nome representando o Portal, eu queria dar uma boa noite a todos vocês que estão aqui, trabalhadores, voluntários e um monte de perguntas que vai surgir. Essas perguntas nós vamos guardá-las, não se preocupe, e no devido momento também as responderemos, tá? Vamos fazer a leitura do texto, Robson? Isso, vamos lá. Nós estamos estudando o livro Essência, Trechos do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, né? São recortes, é uma série de livros, todos são muito interessantes. E o capítulo número 4 tem o título Trabalhar Sempre. E Emmanuel diz assim: não te imobilizes à beira da estrada aguardando o ensejo de ser feliz. O êxito real não é um fruto de ouro na bandeja da gratuidade. Adere ao trabalho e aprende a servir. Seja qual seja o lugar em que estivermos, é preciso empregar as forças disponíveis da própria existência no esforço máximo ante o dever a cumprir, para que nos entreguemos ao melhor que consigamos fazer de nós mesmos. A vitória em determinado setor, sem dúvida, surgir-te-á como o auxílio que os outros te ofereçam, mas somente perseverará contigo através do auxílio que te disponhas a oferecer aos outros. Não te julgues inútil, nem te suponhas superior aos demais. Recorda as múltiplas possibilidades que usufruis, no sentido de te desdobrares no amparo aos semelhantes e trabalha pelo prazer de agir, colaborando na segurança da vida comunitária. Entre desejar e esperar, melhor é fazer. E a senda única indicada a todos aqueles que realizam algo de útil a benefício do próximo será sempre servir, ampliando o trabalho
e trabalhar sempre para melhor servir. Que lição, que lição. Entregar, confiar e servir. E ontem nós tivemos um trabalho muito bonito também, após a irradiação, onde tenho treinado minha mediunidade, né? A mediunidade continua sempre em processo de crescimento, e nós temos o nosso grupo de desenvolvimento mediúnico, e neste processo, na terça-feira, é tarde o horário mesmo, né? Ontem começou, acho que por volta de 11h30 da noite, mais ou menos, né? E se estendeu madrugada dentro. Então, nesse processo, os nossos benfeitores espirituais falaram ontem muitas vezes, confia em quem te protege. Né? Entregue a confiança nos espíritos que orientam e que te acompanham, e serve. Né? Ou seja, a mensagem muito semelhante a que Emmanuel trouxe, né, para a nossa reflexão de hoje. Que eu tenho visto tanto, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, para numa fase um pouquinho mais chata, assim, pronto. Não, agora tem o rapaz da edição, né, o Anderson, ele tá dizendo, Jordelei, tem que cuidar do enquadramento, não sei o quê. Então agora eu tô tomando alguns cuidados, né. Veja sempre o enquadramento do Robson, que é muito bom. Então eu tô buscando aqui sempre, tá vendo, Robson? Porque eu não ligo para a luz. Então, como eu não ligo para a luz, eu só me preocupo com a posição. A posição tá boa, o restante vai se virando. E aí falava sobre isso, né? O quanto nós temos medo da espiritualidade e o quanto a gente confia mais nos obsessores do que nos amparadores, né? E aí isso tem me feito refletir muito, né? E da necessidade dessa confiança interna em nós mesmos. E essa mensagem veio colaborar muito com esse pensamento, que coincidentemente desde ontem, e estava aqui pensando. Minha internet está oscilando bastante hoje, né? Um pouco. Vamos ver aonde a gente vai aqui. A gente já teve dias piores. É engraçado porque eu tô com o cabo, tô com internet cabeada, não era nem para estar acontecendo isso. Teve o apagão e depois teve essas instabilidades climáticas, né? Tem gente que diz que essas coisas têm interferido. Vamos seguindo. Se uma hora não der, aí depois o nosso mago da edição dá um jeitinho no vídeo. Mas Tá uma das certo. coisas que eu penso, né, sobre essa questão da confiança, porque realmente é muito difícil, no sentido de que tem hora que a gente quer conferir tudo. E tem hora que a gente é meio infantil de querer assim, não, mentor, resolve. É como se a gente jogasse a culpa para eles, né? No sentido até do tipo assim, e aí, eu devo casar ou devo comprar uma bicicleta, né? E aí ele, não sei, né? Não sei, pode ser uma coisa, pode ser a outra, você que decide, né? Porque sempre tem essa história do livre-arbítrio mesmo, e tem hora que a gente tem esse tipo de postura, né? De querer empurrar a decisão para terceiros, não só encarnados, né? Às vezes as pessoas que estão em volta de nós, como os mentores mesmo. E às vezes até Deus, né? Deus, você vai fazer isso para mim, né? Uma coisa meio assim. Mas eu acredito muito em termos assim, do nosso amadurecimento, né? Então acho que essa confiança vem de eu estar amadurecido o suficiente para entender que eu estou confiando e ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade por essa confiança, né? E em termos da mensagem, eu nem acho que o discernimento é durante a mensagem, né? É na hora que a gente vai escutar e interpretar a mensagem. E às vezes a pessoa fica tentando policiar na hora da manifestação mediúnica, né? Do tipo assim, tá me vindo tal ideia, ou tá me vindo tal frase. E aí a pessoa fica policiando a frase. E às vezes, especialmente numa reunião fechada, né, que aquilo não está sendo divulgado, depois os trabalhadores vão sentar em cima daquilo ali e fazer a separação do joio para o trigo, né?
Importa muito treinar o discernimento, mas na hora de avaliar as mensagens, não na hora de só de ter o contato com o mundo espiritual, né? Exato, exato. O contato com o mundo espiritual, ele é muito simples, né? De todo o trabalho é a parte mais simples que tem, mas ao mesmo tempo a que mais tem que ser observada, Pois porque é. é ali que se tira a mensagem, né? É ali que se tira a informação. Então precisa desses zelos, desses cuidados. De todas essas E, coisas. Me veio na né? cabeça um vídeo que eu estava assistindo do Divaldo outro dia. Esses dias eu tenho assistido muito o Divaldo por conta do preparo do vídeo de Joana de Ângeles, né? E ele contando que ele estava numa conferência na África do Sul e que eles estavam num hotel assim, 5 estrelas, né? Um hotel 5 estrelas, muito chique. E porque ele tinha sido convidado por pessoas que eram autoridades, então ele estava lá meio como se fosse um representante do governo, né, ou do Brasil. Então não era ostentação, era só porque tinha uma certa, eu não sei assim, né, um símbolo dele ficar nesse hotel. E aí ele estava tomando café da manhã, todo maravilhoso lá. Aí ele diz assim: de repente me aparece Joana de Ângeles e fala assim: tá vendo aquele garçom ali? Você vai lá e abraça ele. Aí ele falou assim: mas minha irmã, como assim? Como eu vou levantar aqui esse ambiente todo formal, vou abraçar o garçom assim no meio do nada? E que aí ela falou assim: não, eu tô te falando, você vai lá e abraça ele. Aí ele, ai meu Deus, e agora? Como eu vou fazer, né? E aí ele falou assim que que ele ficou meio desconcertado, não sabia o que fazer, e aí ele chamou o garçom, e aí ele não conseguiu abraçar e falou para ele assim: eu queria leite. E aí o garçom falou assim: o senhor quer mais leite? Ele falou assim: eu quero leite quente. E que aí o garçom sentiu que ele foi simpático, que ele considerou ele, né, como uma pessoa e não só como um serviçal. Aí começou a trazer bules de leite quente para a mesa. Ele já não sabia o que fazer com os bules de leite, né? E a Joana de Ângelo esperando ele abraçar o garçom, né? E aí ele contou outras passagens, né? Até ele conseguir levantar e abraçar o garçom. Mas isso assim, uma coisa meio sem propósito, né? E ele falou assim: ó, senhor, me desculpe, você vai achar estranho, mas eu vou lhe abraçar. E aí realmente ele abraçou esse garçom, né? E depois esse garçom encontrou com ele fora do ambiente e ele falou assim: olha, eu tenho um câncer muito sério e a minha família e eu não temos dinheiro para tratar o câncer. Então eu tinha chegado à conclusão que era melhor eu morrer. Ele ia suicidar não porque ele queria suicidar, mas porque ele não tinha dinheiro para tratar o câncer e ia ficar dando trabalho para a família dele. E aí o Divaldo falou assim: olha, você acredita, né, em vida após a morte e tal? Explicou umas coisas para ele. E aí no dia seguinte, no outro café, os amigos viraram para ele e falaram assim: que história é essa de você abraçar o garçom no meio do nada, né? E que aí ele contou para os amigos: olha, não, esse garçom, né, eu tive uma intuição de que ele estava precisando desse amparo. E aí os amigos falaram assim: não, nós vamos pagar o tratamento dele. Então, uma coisa assim, né? Agora, que é um pedido sem propósito, né? Imagina assim, eu acho que se aparecesse o Ekenaz, um dos mentores, falasse assim: ó, você vai lá e abraça um desconhecido ali. Eu falar: não, eu não vou, não. Dá um Eles recado já para fizeram isso Jordanei. comigo. Eles já fizeram isso comigo. No ônibus indo para Porto Alegre. Santa Maria, Porto Alegre. Ó, você precisa, né, tocar aquela pessoa, né? E aí eu, ai meu Deus, aí inventei um monte de coisa. Fingi que tropecei no ônibus, no corredor, na ida do banheiro, para poder tocar na pessoa. É, tem umas São coisas. essas coisas inusitadas, assim. É, é. Bem, vamos ao trabalho, né? Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos nesse.
Salve, filhos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Quando falamos de auxílio, de amparo, precisamos estar sempre conectados a quem nós somos. O processo da espiritualidade na vida do ser humano jamais se desvincula do meio terreno em que ele vive. Sua família consanguínea já tem muitos propósitos para estar junto. A programação de uma existência é pautada em todos os processos, principalmente o da orientação, de fé e de força que aquela criatura precisará ao longo de sua jornada. Em um mundo duro como vivemos, percebemos que o índice elevado de atentados contra a vida é imenso. Começamos hoje um trabalho que há muito se vem com esforço e dedicação. Começamos o trabalho do Setembro Amarelo. Resgatar, salvar e iluminar mentes em desequilíbrio. Desequilíbrio das emoções, desequilíbrio da razão e desequilíbrio do espírito. Este conjunto, que na vida física se chama, por vezes, de depressão, de ansiedade e de inúmeros outros transtornos, eles começam ainda na fase do desenvolvimento do adolescente. Vida muito conturbada para as primeiras provações de todos os seres reencarnados. Mas nesse processo é que entra o verdadeiro apoio que a família tem na vida das pessoas. Claro que muitas lares em desestrutura, em desequilíbrio, não conseguem trazer o sustento vibracional necessário. Mas nem por isso nós, os amigos invisíveis que vos acompanham, vos abandona. Estamos todos nesse processo belo de evolução. E venho eu, a pedido do meu querido irmão, o Equenaz, trazer um pouco da vivência nos mundos duros e pesados da consciência espiritual. Para muitos, chama-se Vale dos Suicidas, Vale dos Drogados, Vale dos mais diferentes nomenclaturas. Como não pensar na forma antiga de se falar sobre o ranger de dentes, sobre o choro, sobre o inferno? Para muitos dos irmãos que ali habitam, sem a menor sombra de dúvidas, a materialização de um inferno.
aonde, sem explicação, adentra e vive os mais duros momentos do desequilíbrio. A vida nestes ambientes é hostil, é dura e ela é venenosa, porque ela contamina a cada instante mais e mais do espírito que ali adentra. Muito rapidamente, as lembranças são absorvidas e eu viver o looping quase que diário e constante da escolha equivocada faz aqueles sofrer ainda mais o cansaço de ficar vivendo e revivendo o seu ato impensado. Corrijo, porque pensado foi muito. Este processo de reviver e reviver e relembrar aquele instante deixa aqueles irmãos num estado de desequilíbrio que não conseguimos medir pela vida normal. É ali que muitas vezes nós, os tarefeiros, aqueles que vão, resgatam, acompanham e vivem nestes ambientes. Sim, nós vivemos nestes ambientes. Faz conviver constante com a dor e com a aflição. Mesmo que temos o convite de mudar de local, admito que eu não aceito e não quero. Porque ali eu me sinto bem, servindo ao Cristo, ao Criador. Nós, os guardiões, como somos chamados, não gostamos das roupagens que muitas vezes nos dão, mas aceitamos porque compreendemos a necessidade que o ser humano que habita o plano terreno necessita. Então protegemos, orientamos, na medida em que nos é possível. Somos os responsáveis por abrir muitas vezes caminhos, trazer a esperança, aliviar os corações. Mas precisamos compreender que a força de uma existência não deveria jamais ser interrompida. Posto e garanto e afirmo a todos que as dores mais sofridas, vividas no plano da matéria, não se aproximam nem de perto das aflições futuras que tem aquele que aceita o desfortúnio do desencarne pelas próprias mãos. É ali que começa o verdadeiro terror
de pensamentos. Veja, em nenhum instante falamos sobre a aparência de nossos irmãos, porque esta torna-se irrelevante diante do estado mental em que o espírito é colocado por ele mesmo. Precisamos desmistificar a face de que Deus é o punitivo, o que julga, o que castiga. Se pudéssemos ver o amor incondicional deste ser, que pouco sabemos, mas que muito sentimos, então percebemos a responsabilidade das nossas ações e o quanto elas pesam sobre a nossa existência. Tenhamos nós a capacidade de assumir nossas responsabilidades com amor e com tolerância, com respeito e com brandura. Assim, não colheremos mais frutos duros, pois estamos ainda a semear, a plantar. Traremos, sim, os frutos salutares e sadios nas novas colheitas que a vida tem lhe oferecido. Ame a sua existência, ame a sua vida e a preserve-a como se fosse a vida do Criador em você. Nos ajude a limpar, a organizar e a curar estes feridos da alma, estes entorpecidos da alma, com as suas preces e com as suas atitudes de luz e de paz. Precisamos de irmãos ativos na caminhada, proativos na existência e convictos da luz e da vitória na sua existência. Eu sou um amigo, que acompanho, que ajudo e que faço tudo que está ao meu alcance. Laroye, povo da rua. Olá, meu filho, como que estão as dúvidas? Olá, amigo espiritual. Sempre muitas dúvidas. Essas eu coletei da última reunião, né? Pois hoje é uma gravação. Podemos passar para algumas delas? Podemos sim, filho. Uma delas é do Jefferson Ribeiro. É um rapaz jovem que frequenta sempre a nossa reunião e ele disse assim: Mentor, por que às vezes, quando recebemos um ataque astral, o espírito demora ou não vai embora? Pedimos e nada. Por que isso acontece? Está acontecendo comigo faz 2 dias. Meu querido filho, nem sempre são ataques. Nós não conhecemos a nossa essência, mas sabemos daquilo que podemos fazer, tanto de bem quanto de mal, porque conhecemos
nosso instinto, tanto raivoso quanto bondoso. Quando esses irmãos se aproximam desta forma, é porque havia, que se criou naquele instante um elo para a cura e para o termínio, o extermínio daquela sensação, daquela situação revoltosa. Estes laços ficam fortalecidos. E aí, por mais que ambos queiram se afastar, não conseguem, porque estão atraídos. A melhor forma de se desvincular destas energias é a terapia sublime do perdão e do amor. Enquanto repelimos e expulsamos, dando comandos, dando ordens, mais forte ficam os laços que os prendem. Quando você não se importa mais com a presença daquele ser, mas não por ignorá-lo, apenas por não ter mais sentimento algum contra aquele ser. E você ora pedindo o bem dele acima do seu, pedindo perdão pelas falhas, pelos erros, pelas grosserias, mesmo das que você não lembra de ter feito. Começa o tratamento da desobsessão. A todos é dado fazer, mas é poucos que se comprometem a amar aqueles que perseguem. Recomendo a você, querido jovem, que confie na sua espiritualidade, porque seus mentores, guardiões, guias, anjos de guarda, como você preferir reconhecê-los, eles não te abandonam. E nesses períodos, mais intensamente, eles ficam ao seu lado. Aproveite esta companhia e envolva no abraço luminoso este ser. E aí você verá as inúmeras transformações internas que ocorrerá com você. Obrigado, meu irmão, pela resposta. Acho que devemos esperar o carro de som acabar a propaganda dele. Terminaram. Não, ainda não. Já vai passar. Já vai passar. A Baletrips é o pseudônimo da seguidora Aline Balesteiro. Ela colocou a data de nascimento, 12 de janeiro de 1979. E ela fez um relato e uma pergunta. Depois de algumas experiências meditando e em projeções, voltei com a sensação que parece que tenho que, de certa forma, fingir para continuar sendo essa pessoa que nasci aqui, para continuar sendo considerada normal, talvez. Não diria ser negativo, e também tem fases e intensidades, vem e vai. Vocês teriam alguma palavra para quem passa por isso? Sim, minha querida filha. As grandes transformações do ser humano, desde seu caráter até a sua formação, ela vibra em frequências muito diferentes, com muita constância. Isso tem ocorrido com você. Uma descoberta do ser espiritual que você está se tornando. Eu não diria fingir, mas contracenar é mais importante. Veja que no seu trabalho
em que você convive muito com atores que criam personagens, vivem o personagem, que por vezes parece modificar até a energia na sua fala, na sua aparência. Isso que ocorre com você e com muitos. Às vezes, olhamos para o nosso redor e nos deparamos com a pobreza de ideias, de ações, que a grande maioria está absorvida. Como se vivessem em uma hipnose muito intensa. Quando começamos a abrir os olhos e estagiamos entre o estado hipnótico e o estado livre, no livre nos sentimos peixes fora d'água e no hipnótico nos sentimos semelhantes a todos. Contracene com a tua luz, para que ninguém atrapalhe seu crescimento. Viva com o seu amor, sem que ninguém sugue a sua vitalidade. Teu desenvolvimento é belo e é lindo. E você está apenas num começo de uma nova existência. Não se entregue ao desânimo, mesmo sabendo que raramente o desânimo te pega. Seja sempre a Aline, do sorriso leve, da amizade sincera e do brilho de vida. Obrigado, irmão, pelos esclarecimentos. Duas perguntas aqui que são sobre o mesmo assunto, que é projeção mental. A Maria José disse assim: Mentor, tive um sonho com meu marido Severino Villanova Filho, logo após ter tido notícias dele. Eu o aconselhava no sonho. Houve esse encontro ou foi fruto da minha mente? Um outro relato é da Márcia Giane Pires Altenetter. Ela disse: há 4 semanas voltei a fazer evangelho no lar. Sinto que na exposição do meu entendimento do trecho lido, não sou eu por completo que falo, e sim, estou sendo intuída. Seria minha imaginação ou é real? Perguntas bastante semelhantes, mesmo. Em relação ao Severino, ocorreu sim o encontro. E é muito importante que você guarde as informações de aconselhamento, pois estar desencarnado muitas vezes é tão difícil quanto estar encarnado. E é facilmente nós perdemos o controle. As orientações foram válidas e muito bem aceitas pelo nosso irmão. Então este sonho não é um sonho, é um encontro. Projeção do corpo astral. No Evangelho, veja, é o momento em que convidamos para o jantar, para a ceia, Jesus. Abrimos as portas do nosso lar e chamamos o Cordeiro para iluminar a ceia do conhecimento que ali se inicia. Pode ter a certeza absoluta que as intuições provêm dos seus acompanhantes espirituais, dos seus guias, dos seus mestres, dos seus mentores. Não se trata de imaginação em nenhum dos dois lugares, porque
porque se este tratasse, tenha certeza que eu falaria. Obrigado, irmão. O Francisco Mateus fez a seguinte pergunta: mentor, na psicanálise e psicologia, tem-se a ideia da cura pela fala, pela expressão dos pensamentos e sentimentos. Como esse processo acontece em termos energéticos na pessoa? Há muitas perguntas que seria melhor o Dr. Lázaro para explicar. Mas, bem, a psicanálise, ela está correta. A fala é a melhor forma de liberar as energias presas na consciência humana. Eu ia dizer o corpo, mas o corpo só funciona se tiver uma consciência viva e ativa. Nós trazemos um arcabouço de conhecimentos, de existências vividas e que nos acompanham o tempo todo. Na nossa vida cotidiana, apenas 5 a 10% das informações ficam ativas e vivas. O restante, traumas, medos, inseguranças, receios, vamos guardando, escondendo-as naquilo que se chama de subconsciente. A informação que existe atua, mas não de forma consciente. Quando recebemos o auxílio de bons trabalhadores, os psicoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, eles têm, através do estudo e do trabalho que a espiritualidade coloca sobre estes irmãos, a habilidade de serem pescadores de situações. Aos poucos, eles vão conhecendo o terreno pela história e vão trazendo à tona inúmeros reflexos escondidos e distorcidos pela nossa mente. Ao trazer à tona aquele conflito, nós deixamos exposto em nossas auras o brilho e a força daquela energia. Neste momento é quando, junto espiritualidade e a medicina tradicional, a psicanálise, consegue elaborar os recursos de fazer com que o emocional seja trabalhado. Exposição verbal. E nós, a limpeza das auras, em trocar as lembranças equivocadas por energias salutares, auxiliadoras. Falar é, sem sombra de dúvidas, a terapia mais elevada que o ser humano possui. Obrigado, irmão, pelos esclarecimentos. Agora estamos completando 45 minutos de vídeo. Mais perguntas? Pode fazer mais uma ou duas, filho. Tem uma dúvida do Léo Becker, que é sobre notícias da filha dele, Érica Becker, que desencarnou no dia 27 de janeiro de 2013. Nem sempre eu tenho acesso às energias desses irmãos. Quando eles estão na linha de atuação,
aonde eu estou, então eu consigo acesso. Mas quando eles já foram para colônias mais esclarecidas, aí é só o Iquenaz mesmo que consegue, ou Lázaro. Eu não estou conseguindo pegar informações de Érica. Isso quer dizer que ela está muito bem. Porque se não estivesse, eu estaria com ela. Obrigado, irmão, pela informação que já é valiosa. Então tem uma pergunta da Samantha Goulart e ela diz o seguinte: boa noite, mentor. A ansiedade pode atrapalhar no desenvolvimento mediúnico? A ansiedade atrapalha a vida, não só o desenvolvimento da mediunidade. Porque o desenvolver aquilo que não é palpável com ansiedade só dá confusão. Você não terá paciência para esperar as respostas. Você não terá tempo para se dedicar, porque sua cabeça não para em lugar nenhum. A ansiedade é um caos, e é por isso que hoje é uma das maiores preocupações na medicina, nos casos das enfermidades da alma e do espírito. Há poucos irmãos reencarnados hoje que estão livres do processo da ansiedade. Procure compreender que para desenvolver a mediunidade, você precisa se autodesenvolver. A mediunidade não é externa, ela é interna. Então ela precisa ser trabalhada e vivida em um processo de auto-melhoramento do ser de forma integral. Matéria, espírito. A ansiedade, ela se dá por vias espirituais. Então é ali que você precisa atacar primeiro. Veja, fazer uma pergunta e levar 10 minutos para ter a resposta. Você aguentaria ficar em silêncio, esperando a resposta? Ou a resposta pode levar dias para chegar e você conseguirá permanecer em silêncio quando ela chegar. Isto é desenvolver o ser humano, a mediunidade. Dar-se o tempo para compreender o que os olhos não veem e que o coração sente. Obrigado, meu irmão, pela conferência, pelos esclarecimentos e por doar seu tempo em vir aqui nos auxiliar nessa tarefa. Aí agora um espaço para suas considerações finais ou se desejar fazer uma prece. A prece eu deixo a vocês. Fazem preces mais belas do que as minhas. As minhas seriam um canto, mas que o médium, o cavalo, também não está em condições. Mas abandone as irritações e as descrenças. Não julgue as aparências e tolere tudo aquilo que no momento você não compreender. Porque talvez só faltou o amadurecimento para compreender. Em muitos lugares me chamam de capa preta ou seu capa. Laroye Exu.
Exu Emonjubá. Então nós tivemos uma longa conferência do guardião que falou especialmente sobre o quanto nós não valorizamos o mundo material quanto devíamos, o quanto muitas vezes ele é um local de alegrias, né, e de expansões se comparadas com certas regiões do mundo espiritual. E nessa nossa ilusão de desfazer do mundo material, não aproveitamos as oportunidades como deveríamos, né? E ele respondeu várias perguntas. Para mim também foi um pouco instrutivo no processo de selecionar as perguntas. E depois, no fim, ele se despediu com uma saudação. Como que está aí, Jordelei? Bem, bem, bem. Desde ontem ele está bastante presente aqui em casa. E salve, salve a eles. Isso mesmo. E ele deixou para fazermos a prece. Maravilha. Então, eu faço a prece. Senhor, agradecidos somos por esta oportunidade tão bela de servir, com amor, com respeito e com seriedade. Obrigado, Senhor, por nos dar a permissão de poder, junto com estes bons espíritos, aprender sobre o amor e sobre a vida, aprender sobre o caminho e sobre a evolução. Permita que neste mês a energia que liberamos de forma intensa possa chegar aos corações de todos aqueles que perdidos, que desolados, possam estar pensando ou cometendo algo contra a sua existência. Trazei sempre aos nossos corações a luz mais sublime da tua presença, mostrando que há luz diante das trevas da nossa ignorância, mostrando que há amor diante da opressão dos nossos sentimentos. Trazei, bondoso Criador, a presença viva de Jesus na nossa vida. Desta forma, com amor, com admiração e respeito, damos por encerrado os trabalhos desta noite, deste dia, e assim seja. Que assim seja. Obrigado pela linda prece e pela oportunidade, Jordelei. Eu que sou grato, Robson. Eu que sou grato. Para que vocês possam ter uma ideia, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 30 de setembro. De agosto, perdão. E estamos fazendo isso com muito amor, né? Pensando em como sempre ter um auxílio direto com vocês, mesmo quando nós não podemos estar ao vivo, né? Obrigado. Isso é um carinho grande que nós temos por vocês. Não esqueçam, de possível, deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer as suas dúvidas e as suas perguntas. É isso aí. Boa noite, família Portal. Até a próxima. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.